Olá, espectador! Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Interview em Saúde pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. O nosso convidado hoje é o Dr. Kleber Meneghel Vargas. Ele é graduado pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná. Ele é titular em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Ele é professor de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É mestre em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná e é doutorado em saúde e desenvolvimento pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Kleber, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa e falarmos um pouquinho dentro da psiquiatria sobre dois temas, que foi o espectador que nos mandou o e-mail e solicitou. O primeiro é sobre transtornos alimentares. Fala para nós um pouquinho o que são esses distúrbios chamados transtornos alimentares. Okay. Os transtornos alimentares principais que nós possuímos é a anorexia nervosa, é a bulimia nervosa e o transtorno de comer compulsivo. A característica principal deles é uma relação patológica com a alimentação e com a questão do peso. Então, por exemplo, na anorexia nervosa, o paciente, normalmente mulher, ele é bem mais prevalente em mulheres do que em homens, geralmente mulheres mais jovens, ele caracteriza-se pela uma visão distorcida da autoimagem. Então a paciente, ela normalmente está com índice de massa corporal bastante baixo, ou seja, está bastante emagrecida, e ela se enxerga obesa ou com alguma gordura localizada que não possui. Então ela começa normalmente a ter uma restrição alimentar bastante importante. Então chega a ser tão importante a ponto de algumas meninas deixarem de menstruar, né? Por alterações, de tanto que deixa de comer? De tanto que deixa de se alimentar, né? É muito comum desnutrição. A gente às vezes observa meninas assim com 1,60, 1,65 pesando 38 quilos, 39 quilos, 35 quilos. Então é uma doença bastante grave. Então a relação com a comida é uma relação de muito conflito, porque ela tem muito medo de se alimentar. Geralmente eles acabam sabendo quantas calorias tem um grão de pipoca. É impressionante assim, a capacidade que eles têm de avaliar esse tipo de coisa. E tem época para começar? Tem idade mais Normalmente na adolescência começa a apresentar os primeiros sintomas. Então a pessoa começa a ter um monte de restrições alimentares. Ela pode ter alguns métodos, então usar laxante, diurético ou alguns termogênicos para tentar perder peso ou fazer atividade física excessiva. Então além de não comer, ela ainda usa alguns métodos para tentar perder peso? Isso, exatamente. Já na bulimia nervosa, normalmente o peso é normal até um pouquinho acima do esperado. Então, normalmente o índice de massa corporal está adequado. Porém, o paciente, geralmente ocorre mais em mulheres, a paciente ela tem um comer compulsivo que a gente fala. Ela tem uma necessidade, uma compulsão, é um binge eating que a gente fala, é um comer compulsivo no termo em inglês. Ela come uma quantidade muito grande de alimento num período curto de tempo, ela tem a sensação de não ter o controle sobre isso. E logo após, ela normalmente usa métodos purgativos. O mais comum é induzir o vômito, né? Então ela tenta vomitar, então ela come muito e depois vomita. Mas ela também pode usar laxantes, diuréticos também. E o transtorno do comer compulsivo são aqueles pacientes que têm esse comer descontrolado, mas eles não têm os métodos purgativos daí. Entendi. Em torno de 10% dos pacientes com obesidade, segundo alguns estudos, têm esse transtorno de comer compulsivo. É muito incidente esses transtornos alimentares na população, Kleber? Nas mulheres, no Ocidente, em torno de 2 a 4% das mulheres podem apresentar em algum período da vida um episódio de anorexia, né? E bulimia é mais ou menos isso também. E qual que é a causa disso tudo, dessas patologias? Então, tem várias causas biológicas que a gente acredita, tem um fator genético importante até em alguns casos. Tem algumas alterações neuroquímicas que são encontradas em alguns estudos. Tem uma questão também de personalidade até familiar. É bastante comum, por exemplo, você encontrar anorexia e bulimia, principalmente anorexia, em algumas profissões, como por exemplo bailarinas, atrizes. Esse padrão de beleza excessivamente magro. Não é incomum você encontrar pais
que também já tem um comportamento de muita rigidez com questão do peso, da aparência física. Sim. Então são múltiplos fatores que provavelmente desenvolvem essas alterações. Entendi. E, por exemplo, na questão da bulimia, que é quando come muito, é verdade que a família interfere um pouquinho nisso? Foi aquela criança acostumada a comer mais? O que você pensa disso? A relação que os pais têm que ter com a comida tem que ser uma relação que eu digo assim para alguns pais que têm pacientes que têm filhos com problemas. Ela tem que ser uma relação igual você tem com qualquer outra coisa boa da vida. Sim. A comida ela não pode ser nem um pesar, nem ser obrigada e nem ser algo que a pessoa vá se alimentar e vai sentir tristeza ou prazer ou vergonha. Inclusive o bulímico, normalmente ele não gosta de comer na frente dos outros, porque ele tem essas dificuldades de controlar o comer, então ele muitas vezes come escondido, come no meio da noite. Bastante comum ele acordar no meio da noite para assaltar a geladeira, né, por exemplo. Daí. Então os pais têm um papel muito importante. Eu acho que o principal é observar que o seu filho ou sua filha está tendo uma dificuldade em se alimentar, está obesa ou está muito magra, procurar ajuda especializada. Né? Entendi. Isso tem tratamento? Qual é o tratamento para isso? O tratamento é multifatorial. Eu acho impossível você tratar. Para mim, na minha opinião, o transtorno alimentar é um dos transtornos psiquiátricos mais difíceis de tratar. É verdade? Principalmente a anorexia. Porque não é só medicamentoso. Não, e não é só isso. Na anorexia, a consciência de morbidade quase sempre muito baixa ou zero. Sim. O paciente não se percebe doente. Na bulimia ele entende ainda. Sim. No transtorno de comer compulsivo ele entende, mas na anorexia não. Então o paciente ele fica super incomodado porque você fala, não, você tem que se alimentar. Ele não se vê magro, muito pelo contrário, muitas vezes ele tem até uma distorção da imagem corporal, ele se vê obeso, então ele fala, meu Deus, se eu comer eu vou ficar gordo, eu vou ficar feio. Então esse paciente é muito complicado, você vai ter que ter ajuda de nutricionista, de psicólogo, muitas vezes de terapeuta ocupacional, de psiquiatra, muitas vezes você vai ter que ter um clínico da sua confiança, um nutrólogo para acompanhar também. Mas como eles chegam? Porque assim, a maioria das pessoas não tem consciência, né? Ele é trazido por alguém, geralmente são o quê? São os pais, os parentes, geralmente a esposa? São os pais, esposos que acabam trazendo, no caso da anorexia nervosa. Entendi. Já na bulimia, muitas vezes eles vêm sozinhos. O transtorno do comer compulsivo também. E é fácil tratar? Quando você começa, tem boa adesão ao tratamento, ou eles abandonam, eles lutam? A bulimia e o transtorno de comer compulsivo, até porque tem uma resposta um pouco melhor à medicação, você observa um resultado um pouco melhor. Na anorexia é bastante difícil o tratamento. É difícil o paciente manter a adesão a esse tratamento, porque para ele é muito sofrido. Geralmente são meninas, né, que não querem de maneira alguma engordar, porque elas se veem de uma maneira distorcida, e o grande problema é que elas não têm consciência da doença. Então, eu costumo dizer que, infelizmente, no caso da anorexia, você não pode negociar muito com o anoréxico, porque senão ele morre. Lembra da dupla de irmãos Carpenters? Sei. Morreu de anorexia. Morreu de anorexia. Até hoje em dia a gente não escuta muito falar nisso, né? Acho que porque existe uma busca, uma consciência maior, não sei, acho que a gente escuta menos esses casos graves. Mas né? você observa, por exemplo, na mídia, às vezes tem algumas atrizes que, olha, estão extremamente magras, né? Algumas modelos, que você observa passando na passarela, parecem uns esqueletinhos andando, né? Isso tem cura, Kleber? Não, tem tratamento. Tem tratamento. Controle, tem né? controle, mas cura infelizmente não tem. Nossa, Existem alguns pacientes que eles acabam tendo períodos de que eles ficam estáveis, mas a recorrência é bastante comum. E me diz uma coisa, por exemplo, quando são os pais que trazem, adolescente, por exemplo, isso começa adolescente. Sim. E a gente sabe o quão é difícil a abordagem com adolescente. Quando os pais veem que ele tem patologia, que alguma coisa está errada, o que os pais devem fazer? Levar forçado no médico? Tem que respeitar? Como é que eles devem proceder? No caso da anorexia, principalmente, mas dos outros transtornos também, eu sempre gosto de dar um exemplo que é mais ou menos esse. Se eu estou num pronto-socorro, sou um médico, aparece um paciente acidentado, um traumatismo craniano grave, ele está agitado, mas ele está conversando e quer ir embora. Ninguém vai liberar esse paciente, porque ele não tem consciência da sua morbidade. Então eu acho que no caso de transtornos mentais, não só transtornos mentais, mas outras doenças em que o paciente, obviamente, percebe-se que não tem uma consciência sobre aquilo e que ele tem um risco, a anorexia não tratada tem uma prevalência em alguns estudos de 25% de óbito.
paciente morre, fica com imunidade muito baixa. Por complicações, né? Por complicações, por infecções oportunistas. Então, é algo que não dá, infelizmente, para negociar muito. Então, se você observa como pai, como mãe, você tem que procurar ajuda. E assim, quais são os sinais, sintomas que os pais começam a perceber que alguma coisa está errada? Por exemplo, porque assim, parar de comer é uma coisa assim muito abrupta, mas não é assim que acontece. Ele vai devagarinho, não é? Geralmente é insidioso. O que o pai pode observar? Então, o adolescente, falando de pais, né, como adolescentes, aquele adolescente que nunca quer comer, né, junto com as pessoas, com a família, sempre está evitando comer junto nos finais de semana ou mesmo nos almoços. É um paciente que começa a apresentar um emagrecimento importante ou está começando o contrário, está começando a engordar muito. É um paciente que começa a ter alguns comportamentos como, por exemplo, ele se alimenta, vai para o banheiro logo após, fica lá um tempo sem ir. Né? Sem voltar, desculpe. Então ele pode estar induzindo vômito nesse período. Você encontrar, por exemplo, termogênicos, você observar que ele está fazendo atividade física excessivamente. É muito comum as comorbidades dos transtornos alimentares. Então, é um paciente mais isolado, a depressão é extremamente comum, a ansiedade é extremamente comum. Então, irritabilidade, tristeza, mudança no rendimento escolar, isolamento social, o paciente começa a falar muito ou se preocupar muito com a questão física ou com a questão de quanto que tem uma caloria, um determinado alimento ou outro. Então são sinais, vamos dizer assim, que você pode ficar atento. E o profissional que tem que ser buscado, procurado é o psiquiatra mesmo, É o psiquiatra. No caso se acontece na infância, porque pode acontecer na infância, né, seria o psiquiatra infantil. Em relação a isso, tem uma última perguntinha. Você acha que a mídia ela pode influenciar esse tipo de doença, de patologia, de transtorno alimentar? Pode muito, né? A gente vive hoje uma questão social, de influência social, melhor dizendo, muito importante nos nossos jovens. Então, na psiquiatria a gente diz o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado com reducionismos. Ou seja, você não pode cair no reducionismo biológico, achar que tudo é só uma questão biológica, mas você também tem que tomar cuidado para não cair no reducionismo psicológico, achar que tudo que é uma questão psicológica e nem social. Mas todos eles têm influência. É um conjunto, na verdade, né? Então a mídia, por exemplo, quando você vê capas de revista que nem mesmo as próprias atrizes ou modelos elas se reconhecem, porque foi feito Photoshop, fica uma coisa irreal, fica uma coisa improvável de acontecer. Então a comparação de um adolescente que está numa fase de formação de personalidade, ele vê aquela pessoa perfeita, sem celulite, tudo magrinha, sem dobrinhas, sem nada, na cabeça daquele adolescente ele começa a ter aquilo como ideal de beleza. Então o quanto que isso não pode influenciar, né? É verdade, toma muito cuidado, né, em relação a isso. Vamos trocar um pouquinho de tema. Perguntaram também muito sobre síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico, Kleber? Tá. A síndrome do pânico ela é caracterizada, como o nome diz, pelas crises de pânico. Então, uma coisa que é interessante diferenciar é o transtorno do pânico, a doença do pânico, da crise do pânico. Porque existem algumas prevalências em alguns estudos. São diferentes, porque assim, até 12, 15% da população pode ter um episódio de crise do pânico ao longo da vida. E isso não necessariamente é o transtorno do pânico. Entendi. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha fobia de rato. E aparece uma ratazana aqui. Eu posso desencadear uma crise de pânico, mas isso não necessariamente ser o transtorno do pânico. O transtorno do pânico ela é caracterizado pelas crises de pânico, geralmente sem um desencadeante óbvio, ou seja, não tem algo que faça eu ter as crises. Então, eu estou comendo pipoca em casa e de repente eu sinto. Qual são as características, né, da crise do pânico? Eu tenho taquicardia, né, meu coração acelera, eu começo a ficar com falta de ar, eu começo a sentir tremores, sudorese, eu começo a ter uma sensação de angústia muito forte. Então você imagina você tá paradinho e de repente você começa a sentir tudo isso. A sensação é de morte iminente. Então por isso que o nome é pânico, dá um desespero na pessoa. E no transtorno do pânico, essas crises têm que ser recorrentes e normalmente eu tenho que ter medo dessa crise. Então eu começo muitas vezes a estar associado à agorafobia. O que é agorafobia? Como se fosse uma conscientização disso? Não, você começa a ter medo de ter essa crise e você começa a evitar determinados locais em algumas situações. Então eu não vou em shopping porque tem muita gente, pode me dar crise e eu não tenho como escapar. Eu não entro no cinema pelo mesmo motivo. Então você falou que não precisa ter um episódio agudo para desencadear. Mas tem relação com algum fator?
É multifatorial também. A gente sabe que tem alterações neuroquímicas, tanto é que o tratamento baseia-se em antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos de captação de serotonina. Tem uma comorbidade muito alta com transtornos ansiosos, porque o pânico é um tipo de transtorno ansioso, né? Mas geralmente pessoas muito ansiosas, muito preocupadas. Então são coisas diferentes. Pânico, o pânico é uma coisa, ansiedade é outra? Ansiedade é outra. Os transtornos ansiosos englobam entre eles o transtorno do pânico. Entendi. Mas quando eu falo ansiedade, eu falo daquela ansiedade generalizada, aquela pessoa extremamente preocupada, tem aquelas ansiedades antecipatórias, vai acontecer uma coisa daqui uma semana ela já não dorme direito, uma pessoa muito irritada, muito preocupada. Né? Então são características que podem ocorrer. Outra coisa importante é que a primeira crise de pânico ela pode ser desencadeada por uso de algumas drogas. Então, o excesso de cafeína e de estimulantes, cocaína e até a maconha. Nossa, isso tem tratamento? Tem tratamento. Tem cura? Uma porcentagem em torno de 20, 25% dos pacientes tem um episódio autolimitado de crises de pânico que nunca mais vão apresentar, mas infelizmente a maioria vai ter normalmente que fazer um tratamento contínuo. Mata? Não, pânico não mata, não tem nenhum relato na literatura, né? Isso é até uma coisa que a gente fala para o paciente, porque a sensação dele é que ele vai morrer a qualquer momento. Obviamente que a gente, para chegar ao diagnóstico, você tem que descartar causas físicas, né? Então você tem que descartar que o paciente tem angina, né? Que tem algum problema cardíaco, tem asma, bronquite, alguma coisa. Descartou tudo, não tem nada, realmente é transtorno de pânico. Então uma das coisas que o paciente gosta de ouvir é isso. Nunca ninguém morreu e nem vai morrer de pânico, não vai ser você o primeiro, né? Tá bom. A gente pode chamar que isso é um distúrbio psiquiátrico mais leve? É considerado mais leve? Não dá para dizer que é leve, porque em alguns pacientes as crises acabam levando a uma repercussão social e até laboral importante. Eu já tive paciente que deixou de trabalhar por um período porque simplesmente não conseguia sair de casa pelo medo de ter as crises. E não pode ter medo de tratar, né? Não, o tratamento é melhor qualidade de vida. Não preciso te falar que assim, existe um grande preconceito, né? O tratamento com o psiquiatra e usar principalmente drogas antipsicóticas, né? Então a pessoa não pode ter medo, ela tem que ser abordada pela qualidade de vida que ela vai Até porque o tratamento, a gente utiliza também a terapia, é muito importante para esse tipo de paciente, a psicoterapia, mas é importante lembrar que as medicações não vão dopar, não são medicamentos que vão causar dependência. A gente pode até usar por um período curto alguns benzodiazepínicos, mas normalmente é por um período curto de tempo. Muito bom. Adorei a entrevista. Foi super esclarecedor. Muito obrigada, Kleber, pela sua presença. Nos veremos outras vezes. Com certeza. Muito obrigado. E a você, espectador, esperamos a sua sugestão. Mande a sua opinião para a mms@eventostv.net. Obrigada.